Gênesis capítulo 25, diz assim, verso 29. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, guarda essa palavra, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco desse guisado vermelho, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer de fome, do que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro me jure. E Esaú então jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó então deu a ele esse pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, e assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? Desliga seu aplicativo, feche sua Bíblia. Irmãos, esse finalzinho fúnebre desse texto me lembra muito Sansão. Me lembra muito Sansão. Porque o escritor de Gênesis, ele termina dizendo assim que Esaú comeu, bebeu, se levantou e foi, e ele não fez conta. Na sua Bíblia talvez esteja, ele não fez conta do seu direito de primogenitura. Ele fez pouco caso de algo que era muito precioso. Sansão também faz a mesma coisa. Sansão, ele quebra a aliança dele com Deus, e ele achou que mesmo tendo quebrado a sua aliança com Deus, ele teria as mesmas vitórias que ele teve no passado. E por algumas vezes Dalila testa Sansão, e o teste dela levanta-te, Sansão, porque os filisteus vêm contra ti. E ele se levantava e desbaratava os filisteus. Mas depois que ele quebra a aliança dele com Deus, e Deus já não estava com ele, você vai ler no texto aí, quando você for ler lá o livro de Juízes, Deus já não estava mais com ele, só que o pecado havia cauterizado de forma tão cruel o coração desse homem, que está escrito assim no texto: e levantou-se Sansão como das outras vezes. Ele achou que, tendo quebrado a aliança dele com Deus, as coisas iriam fluir da mesma forma. E ele sofre uma grande derrota, e para mim, tanto esse final aqui, como o final da vida de Sansão, é muito triste. É um homem que Deus havia levantado para livrar Israel, e teria um futuro glorioso, com os olhos vazados agora, entre dois pilares, pedindo vingança contra os inimigos. É só isso. E ele morreu assim. Por isso que para mim é um final muito triste. O que leva, irmãos, uma pessoa, como aqui no caso de Esaú, a desprezar algo tão tremendo, tão profundo, tão santo, tão gostoso, que era a bênção da primogenitura? Dentre a herança que ele herdaria a mais do que os filhos, os demais filhos, era a bênção do pai. E aquilo era algo de extrema prioridade naquele tempo. Tanto que você vê o que Jacó inventa para poder ter a bênção do pai. Deus já tinha falado que o mais velho serviria o mais novo. Então Deus daria um jeito sem que Jacó precisasse fazer essa besteira que ele fez aqui, de roubar a primogenitura do irmão. Mas eu quero chamar você para isso, porque algumas pessoas às vezes trocam o céu por prazeres momentâneos. Por que uma pessoa às vezes troca coisas tão preciosas como a presença do Espírito Santo? Pessoas que trocam bênçãos que nós não fazemos nem ideia da dimensão, da profundidade dessas bênçãos na nossa vida, por coisas que passam.
não entendendo o que Deus está fazendo na nossa vida, não entendendo o convite do céu para nós. Como nós somos bem-aventurados, irmãos. Amém? Como nós somos bem-aventurados. Como nós fomos tocados pela eternidade de uma forma tremenda. Você está empreendendo seus dias aqui na terra, aprendendo a viver no céu. Não existe coisa mais linda do que isso. De todas as nações da terra, escute, de todas as nações da terra, você foi escolhido para ouvir coisas eternas. Você tem se envolvido com coisas eternas que não vão passar. Não temos mais o terror da morte sobre nós. Pelo contrário, nós sabemos o que nos espera. Quando você vê dois crentes conversando sobre a morte, parece até engraçado. Como que eles falam da morte? Como que a gente está tão preparado para poder encarar a morte? E eu já vi, você pode falar, pastor, talvez a gente brinque porque a gente não está não tá a 2 dedos dela, pastor. Não, mas é interessante como a graça maravilhosa. Eu vi crentes morrerem. Eu não sei, irmãos, mas quando eu fui diácono, o meu caminho, eu segui um trilho na igreja. E como diácono, na nossa igreja eu costumava, se uma pessoa não vinha na igreja, principalmente um idoso ou enfermo, os diáconos tinham que servir a ceia para essa pessoa em casa. E nós tínhamos um presbítero que ele teve um problema respiratório, já um homem de idade, não tinha cura para ele, e ele foi mandado pela medicina desenganada, a medicina desenganou ele, e de fato ele veio a falecer poucos dias depois com esse problema. E ele não estava suportando vir na igreja porque ele vivia às custas de um aparelho em casa. E o meu pastor me pediu que eu fosse procurá-lo e servir Santa Ceia para ele. Ele já sabia que ia morrer, a esposa dele já sabia. A medicina, hoje tem até uma forma mais educada de falar que você vai morrer, mas na época não. Eu estou falando de 30 anos atrás. Quando o meu pastor me comissionou para servir Santa Ceia para esse homem, eu me preparei para pegar um cara quebradinho. Falei, cara, esse cara, o presbítero está cansado, a respiração dele está... E eu me preparei porque eu sabia que ele ia morrer também. Então eu me preparei para, o que eu falo para ele? Eu comecei a me perguntar, o que eu falo para um homem que está quase morrendo? E eu fui levar a ceia para ele. Queridos, quando eu cheguei, ele de fato não estava bem, ele estava ruim. E eu ministrei a Santa Ceia para ele, só que antes de tomar a Santa Ceia, ele me pediu algo. Ele disse, irmão Getúlio, vamos cantar um hino? E eu disse, qual hino? E ele disse, vamos cantar junto ao trono de Deus preparado. Eu não sei quantos conhecem essa música, é muito antiga. Ela diz assim, junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti. Há perfumes, há gozo exaltado, há delícias profusas ali. E nós começamos a cantar. E por causa do problema dele, às vezes ele parava, com os olhos fechados, e eu vi a agonia do peito daquele homem. Irmãos, só quem está lá, só quem viveu aquilo. Mas como o pastor Ney, o Espírito Santo enchia o quarto, numa intensidade tão fora do normal do que a gente vive, mas enchia muito o quarto, enquanto a gente cantava. E de repente, quando terminou a canção, ele, com muita dificuldade, ele olhou para mim e disse assim, enquanto a gente cantava, eu vi anjos de branco, e eles tinham taças de festa na mão. Irmão, o Espírito Santo disse para mim, nós estamos preparando uma festa para recebê-lo. Poucos dias depois, ele vai para o hospital e lá ele falece. Como que ele falece? Ele estava no hospital já e de repente, aí a esposa dele compartilhando isso com a igreja,
o Espírito Santo, na mesma intensidade que encheu o quarto do hospital de novo. E ela disse, ela não tinha visão aberta, ela disse que de repente uma bola de fogo vazou do teto do hospital e parou em cima do peito dele. E quando parou em cima do peito dele, ele disse: aleluia, e faleceu. Irmãos, que é isso? Quem é que tripudia na cara da morte desse jeito? Você entendeu o nível da bênção com o qual nós somos tocados? Ele mesmo escreveu o teu nome no livro da vida. Você é conhecido por anjos. Eu sei que ser reconhecido aqui na terra é muito bom, mas ser reconhecido pelo Eterno, que coisa tremenda, maravilhosa. Eu sei que conhecer bons amigos em lugares certos é muito bom, mas conhecê-lo, meu Deus, que coisa tremenda. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo que nos levanta, que nos socorre na hora da fraqueza. Nós somos fortes. Quantas armadilhas o Espírito Santo caminhando com você não quebrou na tua vida? Você sabe disso? Você sabe disso? Algumas situações eu vi, ele falou para mim: eu estou quebrando isso agora na sua vida. Eu estou na estrada e eu vi um caminhão passando do meu lado, uma pedra desse tamanho, eu disse: vai espirrar essa pedra no carro. E Deus me dá o livramento. Como Ele tem sido precioso na sua vida. Você viu que você canta o céu aqui o tempo inteiro. Como Deus é maravilhoso com você. E aí eu pergunto, como que uma pessoa de forma tão rápida despreza coisas tão preciosas? Como? Como que um homem, ele abandona a mulher que Deus lhe deu como esposa, os filhos que são herança do Senhor, quem Deus confiou nele, para se aventurar no adultério? Como que um jovem abandona a presença do Deus vivo, diante do qual ele celebra constantemente, ele pula, canta, ele cai na unção, e coisa sobrenatural, e ele de repente ele perde a fé e vai embora? O que está acontecendo? Saul faz isso. E eu vou te falar, eu disse: guarda a palavra exausto. Porque a exaustão está levando pessoas a abandonar o precioso, a trocar o precioso pelo vil, a trocar o céu pelo inferno. Ninguém em sã consciência faz isso. Vocês devem concordar comigo nisso. Ninguém em sã consciência faz isso. Mas eu quero deixar, hoje eu vou ser bem rápido, eu quero dar um feedback para vocês aqui. Por que Saul vende a primogenitura? Ele está com fome. Saul também. Os dois fizeram titica. É só questão de um ir antes. Irmãos, mas olha só, esse cara vai caçar no lugar errado. Ele era caçador. Esaú era caçador. E ele caça no lugar errado. E eu fui caçador. E eu sei que caçador é teimoso. Caçador é teimoso. Eu me lembro, mais uma vez, deixa eu fazer o meia-culpa aqui. Se tem fiscal do IBAMA aqui, isso eu estou falando há 30 anos atrás. Hoje eu não caço mais, nada. Hoje eu sou do Greenpeace Gospel, não caço mais nada. Mas eu me lembro de uma vez, eu estou em casa, tá? Eu me lembro de uma vez que um amigo meu, também pastor, eu estou falando de 35 anos atrás. Vamos caçar uns porcos, javali, catitu, bora. E saiu ele e mais 2 diáconos, e a gente foi no interior do Goiás. E ele falou: tem uma água ali embaixo, onde esses bichos costumam ir lá, bora. E a gente foi, esqueceu de levar água para a gente.
Quando chegou lá, o poço estava seco e não tinha marcas de bicho nenhum. E ele chegou para mim e disse: olha, mas mais na frente ali tem, ali é batata. E foi batata mesmo. Porque a gente chegou lá, o poço também estava seco, não tinha nada, e nós não levamos água. Do primeiro poço, os dois diáconos, um diácono voltou. Do segundo poço, eu já não suportava mais a sede. Os irmãos sabem que eu só tenho um rim. Eu só tenho esse rim. Esse rim aqui eu ofertei para o meu irmão. Então, só tem aqui, eu tenho, meus amigos chamam de cesariana, de 28 pontos. Hoje é um cortezinho pequeno. Então, eu tenho que me preocupar muito com esse rim meu. Quando eu estava com muita sede, eu disse para o meu amigo, eu disse: pastorzão, eu estou voltando, mas eu já estava com medo medo da sede que eu estava. Irmãos, e quando eu comecei a voltar, a sede bateu num tal nível, que eu comecei a pegar talo de coqueiro no chão, e a morder para tentar tirar algum líquido daquilo ali. Eu não sei quantos já se colocaram numa situação dessa. De repente eu estava tão cansado, mas tão cansado, tão sedento, e eu não estou dramatizando, não estou pintando um quadro para vocês não, mas de fato, urubus começaram a me rodear. Eles estavam mal intencionados. E eu sentei debaixo de uma árvore e eu entendi que eu não ia sair daquela. Eu falei, eu vou morrer. E ali, eu disse para Deus assim, eu disse: se o Senhor me der vida para eu poder chegar até onde tem água, eu prometo para o Senhor que nunca mais eu caço. Minha promessa durou só até eu chegar no carro. Depois que eu bebi água, mas irmãos, eu estava disposto a beber lama. Eu não sei quantos aqui tiveram tanta fome, a ponto de pegar um pão, um simples pão, e comer, mas ele está tão gostoso, que você olha para a pessoa e diz: o que tem nesse pão que está tão delicioso? E a pessoa olha e diz: é o mesmo de sempre. É o mesmo de sempre. É a fome que faz o tempero da coisa. É a fome que torna o pão mais gostoso. Quando um caçador, ele caça no lugar errado, ele vai voltar numa situação precária. É o que acontece com Esaú. Ele vai caçar no lugar errado, junto com Saul, vai os dois. Ele não encontra alimento e ele volta. Mas ele voltou num estado tão precário de fome, que Jacó está preparando o quê? Um simples prato de lentilha. Mas para quem estava com fome, o simples prato de lentilha se tornou um saboroso prato de lentilha. Onde o senhor quer chegar? Tem gente trocando coisas eternas por prazeres momentâneos e passageiros, e por decepções terríveis, porque quando você larga Jesus e volta para o mundo, você revalida todas as maldições que esteve sobre seu pai, seu avô, seu bisavô, tudo volta. Pastor, o senhor tem certeza? Jesus disse que quando um demônio sai de uma pessoa, e voltando ele depois, encontrando a casa limpa, mais vazia, ele volta, e com ele entra mais. E Jesus diz: e o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, toda desgraça e decepção que você viu seu pai sofrer, seu avô sofrer, ao abandonar Jesus, não pense que você vai sofrer como eles. O seu estado vai ser 7 vezes pior do que você viu seu pai sofrer. É bíblico. São pessoas que abandonam Jesus porque estão famintos. Famintos por quê? Em Jeremias, o Senhor usa o profeta para denunciar um problema do povo. Ele diz assim, pela boca do profeta: 2 males esse povo cometeu. O primeiro,
Deus diz: eles me abandonaram, eu que sou o manancial de águas vivas. Segundo erro, esse povo cavou para si cisternas rotas que não retêm água. Muitos crentes estão deixando a presença de Deus, deixando coisas eternas, deixando de viver na terra uma vida celestial, quando não tem, eu não posso, se eu falar coisas efêmeras, eu vou estar menosprezando a palavra efêmeras, porque tem muita gente que está trocando Jesus por coisa muito menos do que efêmeras, muito menos. O que aconteceu? Fome. Você anda tentando se alimentar em lugar errado. E o apóstolo Paulo, ele vai dando uma cadência, quando ele vai falando sobre a Santa Ceia, olha só o que ele diz: por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Ele está falando de uma sequência espiritual que acontece com a pessoa que não tem discernimento. Primeiro, ele diz a fraqueza. O que é a fraqueza? A sua imunidade vai baixar. Se você deixa de se alimentar no lugar certo, a sua imunidade vai lá para baixo e você vai ficar fraco. E o segundo passo é: a imunidade baixa, uma doença te pega e você fica doente. Imunidade baixa, essa doença vai se tornar algo crônico e você vai morrer dessa doença. É meio que uma sequência que ele vai dando. O que está acontecendo? Muita gente deixou de se alimentar no lugar certo, em Deus, se alimentar no Senhor, se alimentar na palavra, se alimentar na oração, se alimentar na comunhão dos santos. Se alimentar na comunhão dos santos, e passou a buscar alimento em outro lugar. Tem muito crente, irmão, que está dependendo, o seu vigor espiritual vem de profecia. Eu não entendo, você está vivendo de profeta. Entra numa luta, liga para um profeta. Para um profeta dizer: eis que te digo, meu servo, que eu estou com você, como se você não soubesse. Quanto tempo você tira para se abastecer na palavra? Quanto tempo você tira para ficar forte na oração? Onde é que você está se alimentando? Por quê? Porque se cumpre em Esaú o que dizem Provérbios: para a alma faminta, todo amargo é doce. Agora, a palavra diz: para a alma farta, ou a alma farta, ela pisa o favo de mel. Sabe por que essa tentação está tão forte na sua vida, a ponto de estar quebrando tuas pernas? É porque você está fraco. O tamanho do teu inimigo vai depender do teu tamanho, da tua força. O que para você é um gigante hoje, se fortaleça no Senhor, que você vai ver o tamanho real dele. Você está sendo amarrado num nível de pecado, que você confessa ele hoje, daqui uns dias você cai no mesmo pecado. O que está acontecendo? Por que esse pecado é tão forte na sua vida? É porque você está fraco. Já vou terminar, calma aí. E o que acontece? Demônios sentem cheiro de pessoas fracas. E é justamente na hora da sua fraqueza espiritual que o diabo vai vir com o prato dele. E às vezes é um prato que a gente olha, é um prato apodrecido, cheio de verme, cheio de veneno, mas essa pessoa está com tanta fome que ela não vê isso, ela só vê alimento para ela. Ela não entende que essa barganha que o diabo está fazendo com ela, vai roubar dela tudo que ela tem de mais precioso. Então, quando eu falo que a próxima vez que eu voltar aqui, a gente volta para fazer uma campanha de libertação.
E aí nós vamos orar por libertação. Mas, irmãos, quando eu falo que de 100 pessoas que eu oro por libertação, de 100 pessoas que caem endemoniadas, 70 são crentes. De 100 pessoas que caem endemoniadas num culto de libertação, escuta, 70 são crentes. Quando eu comecei meu ministério de libertação, eu passava vergonha. Por quê? Porque uma pessoa cai. Eu venho de seminário presbiteriano. Eu me formei em seminário presbiteriano, onde é tudo no quadradinho. Crente não fica endemoniado. Se está endemoniado é porque não é crente. E eu comecei a orar por libertação, e quando a pessoa caía endemoniada, depois que eu expulsava o demônio, eu dizia para a pessoa: olha, você precisa aceitar Jesus na sua vida. E a pessoa olhava para mim e dizia: não, eu já sou crente. E eu cometi o segundo erro: mas de qual igreja você é? E a pessoa dizia: eu sou daqui. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Por que a gente está perdendo com tanta facilidade batalhas? Fraqueza, anemia espiritual. O que a gente está comendo não está dando substância, não está dando força. Então hoje nós estamos tendo que pastorear um povo com a debilidade espiritual muito grande, um povo que o alimento dele é na internet, é ver um pastor pregando, é ouvir uma mensagem só na internet, e tem uns que ainda ouvem muita heresia na internet, e tem muita besteira lá. Essa pessoa, ela não tem mais o tempo dela a sós com Deus, ela não tem mais o tempo de oração, o tempo de leitura. Não, pastor, eu não tenho tempo. Tem, irmãos, só que nós só temos tempo para aquilo que nós julgamos extremamente importante, é ou não é? Irmão, escuta bem, a gente só tem tempo e a gente só dedica a nossa vida para aquilo que é importante. Se eu não estou lendo a Bíblia, é porque a minha alma já fez uma leitura, a Bíblia não é importante. Não, pastor, não é, é exatamente isso. Se eu não estou orando, é porque a minha alma já fez uma leitura. Oração não tem importância para mim. E nós abandonamos isso com tanta facilidade e nos tornamos presa fácil do nosso inimigo. Nós precisamos voltar antes que nós venhamos a perder o que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação. Nós não podemos continuar do jeito que a gente está caminhando. Essa mensagem é para alcance de Irati, porque eu sei o que Deus quer fazer com vocês esse ano aqui nessa cidade. Eu sei como Deus quer sacudir Irati agora através dessa igreja, através da sua vida. Como Deus quer fazer coisas tremendas através das células e dos casais que estão aqui. Esse ano vai ser um ano de muito milagre aqui nessa cidade. Irati vai ser um palco de milagres, de acontecimentos sobrenaturais. Mas para isso, você tem que voltar. Você não pode continuar. Você não vai dar conta. Irmãozinho, você vai cair em adultério. Eu sou casado, você vai cair, é casado que adultera. Se você continuar na fraqueza que você está, e o diabo te oferecendo o que você está oferecendo para você, você vai resistir por um tempo, depois você cai. Irmãzinha, você vai perder seu casamento. Você precisa voltar. Você precisa voltar para o quarto de guerra. Você precisa voltar para a oração. Se teu marido está fraco, você vai ter que ser forte por ele até ele se fortalecer. Vocês estão me entendendo? Pastor, mas eu também não estou bem. Então você vai ter que se virar e ficar bem até seu marido levantar de novo. Pastor, mas o sacerdote é ele. Mas se ele não está exercendo o sacerdócio dele, irmã, você vai ter que se levantar até ele se posicionar. Mas você vai ter que brigar pelo seu casamento. Você não pode continuar seguindo o curso das águas. Você que não é casado, você tem que voltar para a oração. Porque o mundo jaz no maligno. Escuta o que eu estou falando. O estranho lá fora para eles somos nós. Não é o que eles estão fazendo. O estranho para eles, quando a gente fala sobre uma menina casar virgem e se reservar para o homem, e esse homem casar virgem para se reservar para sua esposa, eles dizem é besteira.
O que é prioridade para a gente é besteira para eles. O homem ser fiel à sua esposa, lá fora é estranho isso, eles acham estranho. E até esses dias tinha uma mulher na internet dizendo que as mulheres têm que se acostumar com isso, que o homem é mais ativo sexualmente mesmo, então não estranhe que ele tenha outras mulheres. Até deixa ele ter para poder ter paz no seu casamento. Sério, sério. Rolou esse vídeo na internet de uma psicóloga falando isso. Então, o que é normal para eles não é para a gente, mas se você continuar deixando as coisas correr do jeito que está correndo, daqui um dia o pecado se torna uma coisa normal para você, então você tem que voltar, porque os sonhos de Deus são maiores e melhores para você do que o que o mundo tem para você. O diabo quer reaver aquilo que ele perdeu. Os demônios que regeram sua família, que acorrentaram sua família, que oprimiram sua família por tantos anos, querem o bem de volta, e esse bem é você. O que você não está notando é que você está caindo devagar, você está cedendo devagar. Então nessa noite eu estou querendo te dar um choque e dizer, a fome que você vai se expor, vai fazer você trocar coisas eternas por coisas passageiras. Você não pode perder Jesus Cristo, você não pode perder o Espírito Santo, você não pode perder a comunhão dos santos, você não pode perder a presença de Deus que está sobre a sua vida. Então para isso você tem que voltar para aquilo que de fato é precioso. Guarda, nós só temos tempo para aquilo que nós julgamos importante. Você vai ter que cometer um ato de violência contra a sua alma e voltar para a palavra, e voltar para ler Bíblia. Você é obrigado a voltar para ler Bíblia e se fortalecer no Senhor na palavra. Você é obrigado a voltar para a oração. E antes de eu terminar, eu disse aqui ontem, ou sexta-feira, que eu estava fazendo um período de oração lá no Bet Shalom, e eu comecei a orar. Escuta aí, eu comecei a orar, e eu senti que a oração não estava fluindo, parece que eu estava falando sozinho, a oração estava muito sem graça, e eu não estou acostumado a orar e não senti a presença de Deus, e eu disse, o que está acontecendo? E o Espírito Santo me disse, guerreia primeiro, guerreia porque o céu está travado. E eu comecei então a fazer guerra espiritual. O nome de Jesus tem poder. Eu rejeito agora toda a influência de demônios sobre esse momento agora. Eu profetizo contra os principados dessa cidade. Eu declaro que você vai cair por terra agora. Em nome de Jesus eu te rejeito agora. Em nome de Jesus sai da minha frente. Em nome de Jesus perde as forças agora. Eu derrubo, eu quebro esse trono vagabundo seu agora. Você não tem autoridade sobre a minha vida. E eu tirei um momento fazendo guerra espiritual. Para quê? Para a minha oração poder fluir. Depois que eu fiz um momento de uns 10 minutos, guerra espiritual, palavra profética, aí a oração entrou num outro nível. E eu me lembro do meu pastor, meu primeiro pastor, em 1985, me falando, Getúlio, aqui no Brasil, os primeiros 15 minutos de oração é fazendo guerra espiritual. Depois você consegue entrar numa dimensão mais gostosa. Então, quando eu falo, vamos retornar para a oração, você diz assim, pensa, puxa pastor, mas a oração é tão sem graça. Eu concordo com você. Só troca oração por monólogo, diálogo por monólogo. Quero que você venha praticando. Eu estou te chamando para voltar para período de oração com intensidade, com presença de Deus em cima da tua vida, com a glória de Deus sobre a tua vida, você orando e recebendo revelações tremendas, profundas, você orando e Deus te dando direção, você orando e Deus te dando resposta para a sua vida, e aí a oração se torna algo tão apaixonante, tão intenso, tão gostoso, que você vai voltar a tomar gosto pela oração. O problema é que uma pessoa me procura e diz assim, pastor, pastor, meu casamento não está bem.
Eu disse, beleza, vamos fazer aí 60 dias de oração pelo seu casamento. A pessoa me olha, não, o senhor não entendeu. Eu vim aqui para o senhor pegar a varinha que o senhor tem aí de condão e recitar umas palavras mágicas, gospel, evidente, né? E tudo mudar. Mas não é assim. O que acontece com essa pessoa? Ela caiu num nível tão triste que ela não acredita mais no poder da oração. Se falar, vamos jejuar pelo teu casamento, é bem capaz dela falar, vamos, mas aquele vamos bem amarelo, bem anêmico, porque ela não acredita mais no poder do jejum. E, infelizmente, me parece que esse é o retrato da igreja evangélica brasileira. Só que nessa noite, entendendo o mover de Deus sobre vocês, eu convido você, volte para a oração, volte para a leitura da palavra, se rasgue, mas chame a atenção de Deus, suba numa árvore, mas chame a atenção de Deus, toque na orla do manto dele, mas chame a atenção de Deus, volte para o prazer da oração, volte para o prazer da leitura da palavra, se fortaleça, e você vai ver que aquilo que está te derrubando hoje, aquele varão bonito, aquele varão lindo que está te seduzindo lá fora, quando você voltar para a oração, você vai ver de fato quem ele é. O problema é que a fome está embaçando o seu olhar, e o tribufu que o capeta está usando, você está achando que ele é um lindo príncipe. Mas assim que você voltar para a oração, seus olhos vão desembaçar e você vai ver que aquilo lá é um laço, é uma cilada. O problema do cansaço pastoral é que hoje nós não estamos pastoreando só ovelhas, nós estamos tendo que pastorear bodes também. O problema de cansaço pastoral é que hoje a gente está tendo que, além de levar o fardo de pessoas que genuinamente estão travando lutas espirituais, nós estamos tendo que fazer por pessoas que não querem mais orar e não querem mais ler Bíblia. Pessoas que estão procurando a igreja atrás de uma solução mágica. E aqui nós não temos. A igreja não é uma caverna onde os covardes vêm se esconder da realidade lá fora. Isso aqui não é isso. Isso aqui não é um lugar, um ponto, uma biqueira. Aqui não é uma biqueira. Aqui não é um ponto de droga, onde você vem aqui, toma uma drogazinha e amanhã você volta para encarar a desgraceira lá fora. Não, não é. Isso aqui é lugar de valentes, de pessoas que vêm aqui para se fortalecer no Senhor, não só para encarar, mas para mudar a realidade lá fora. É esse lugar que você está. Você está entre valentes. Você está sentado do lado de valentes. Você está cantando com homens e mulheres valentes. E não tem jeito, não tem jeito. Não tem outra estrada a não ser essa. Ou você vence, ou você vence. Amém?